Bom dia, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física com o professor Lucas Melo. A aula é essa destinada à turma do 7º ano da Escola Alegria do Saber. Tá? O tema da aula de hoje é Capacidades Físicas do Movimento, tendo como base, como conteúdo principal, a coordenação motora. Tá? Hoje a gente vai tentar entender um pouquinho o que é ela, a sua classificação, como podemos identificá-la no nosso dia a dia, tá? Dando continuidade ao estudo da última aula, tá bom? Foram as capacidades físicas condicionais e coordenativas, certo? Então, a aula vai ser transmitida através de uma apresentação na telinha do computador com um slide, certo? E vocês vão poder acompanhar. No final, eu vou estar fazendo uma dinâmica com vocês, tá bom? Então, aguardem e acompanhe a aula aí, tá? Então, vamos lá, galerinha. Capacidades físicas do movimento, a coordenação motora. Coordenação motora é a capacidade de usar de forma mais eficiente os músculos esqueléticos, que são os grandes músculos, tá? Ligado ao esqueleto, que permitem os nossos movimentos, resultando em uma ação global mais eficaz, prática e econômica, ou seja, a coordenação motora nada mais é que a capacidade de usar de forma mais eficiente utilizando a função dos nossos músculos para aproveitar e realizar de forma geral, de maneira prática e eficiente, os movimentos naturais do nosso corpo, os que a gente necessita, os movimentos que a gente necessita realizar no nosso dia a dia. Então, coordenação motora é a capacidade de realizar esses movimentos de forma mais eficiente, entende? Às vezes nós realizamos um movimento com uma certa dificuldade. Seria então, a gente pode até usar o termo de dizer que a nossa coordenação motora não está tão eficaz, não está tão boa. Então, podemos melhorá-la, podemos realizar movimentos a partir de um certo treinamento, tá? E melhorar com uma percepção mesmo, tá? A partir do momento que a gente identificá-la, tá bom? Este tipo de coordenação permite à criança ou ao adulto dominar o corpo no espaço, controlando os movimentos. Foi o que eu acabei de falar. É a forma de realizar os movimentos mais comuns do nosso corpo, de maneira prática, tá? De maneira fácil, vamos dizer assim. É a forma de você realizar um movimento facilmente, tá? Então, uma corrida, né? Uma corrida é um movimento natural do nosso corpo, tá? Então, a coordenação motora é o fato de você conseguir realizar essa corrida de forma mais tranquila, tá? De forma fácil para você. Consegue entender? Vamos dar continuidade e ver se a gente consegue compreender melhor. Coordenação motora. Da sutileza e da destreza do alfaiate ao colocar o fio na agulha, à precisão dos bailarinos no salto. Movimentar-se é, sem dúvidas, a essência do nosso viver. Toda a coordenação de movimentos que somos capazes de realizar é possível com base na influência do ambiente físico e social e no desenvolvimento nervoso e cognitivo, que possibilita conhecer e aprimorar novas e diferentes competências e habilidades. Então, a coordenação motora ela vai do movimento mais simples ao mais complexo, tá? Ela vai de uma suavidade, de uma destreza, de uma delicadeza de movimento ao movimento mais rude, tá? Aquele movimento mais de forma socialmente conhecida, de forma bruta, aquele movimento mais bruto, tá? Então, a base para isso tudo, para a coordenação motora, é o fato de conseguir realizar os movimentos, tá, do nosso corpo. Então, a base para isso tudo é a forma de conseguir realizar os movimentos, tá? Então, podem ser até mesmo influenciadas por ambientes físicos, tá, e sociais. Como assim, professor? A estrutura física de um bairro, por exemplo, pode fazer com que você desenvolva ou não a coordenação motora, ou pode desenvolver da maneira que o seu corpo
esteja adaptada a fazer. Vou dar um exemplo bem claro. Uma pessoa que ela mora em apartamentos, tá? Em apartamentos locados em prédios, e ela necessita realizar um movimento de uma subida em uma escada todos os dias. Então, outra pessoa mora em uma casa e a casa não há necessidade, não tem nenhum degrau para entrar nela. Então, essas duas pessoas irão desenvolver coordenações motoras diferenciadas, tá? Cada uma vai desenvolver aquela que for pertencente ao seu movimento. Consequentemente, a pessoa que mora em casa plana, por exemplo, que não necessite subir escada todos os dias para poder ir para o conforto do seu lar, ela, ao tentar subir ou entrar na casa desse outro colega, dessa outra pessoa, ela terá dificuldade, né? Ela sentirá um pouquinho de desconforto, por exemplo. Ela não vai ter a mesma agilidade, a mesma, vamos dizer assim, habilidade que aquela pessoa que mora lá tem, porque ela desenvolve nela mesma. Então, o ambiente físico e social seria isso, tá? As imagens pertencentes, onde a gente pode identificar coordenação motora. Percebam na imagem da pessoa que está costurando que ela tem que ter um maior cuidado, né? Porque ela não pode errar ali a sua costura. Então, ela necessita de uma coordenação motora bem afiada, né? Vamos chamar de coordenação motora fina. Já no salto de um bailarino, por exemplo, já é uma coisa mais grossa, tá? Uma coisa que necessita mais de força, né? A estrutura dos músculos maiores do corpo. Combinação. Para que aconteça a coordenação motora, ela exige que o indivíduo tenha noção do tempo quando manipulamos objetos e implementos. Então, nós precisamos ter essa noção, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui agora. Noção de tempo básico. Vamos entender. Ao realizar um movimento numa refeição, num horário de refeição, por exemplo, um movimento de levar a colher até a boca, nós necessitamos ter uma noção de tempo, tá? É o fato de você conseguir pegar a colher, pegar a comidinha que está no prato, levar até a sua boca, abrir a boca e despejá-la lá dentro. Então, tudo isso é considerado noção de tempo. Você vai acertar, você vai abrir a boca no momento certo, você vai fechar no momento certo, você vai levantar o braço no momento certo e retirar e abaixar o braço no momento certo. Então, isso é noção de tempo. Também é necessária a noção de espaço, quando nos posicionamos num determinado ambiente estático ou dinâmico. Então, quando a gente está parado ou quando a gente está se movendo. Então, é necessário também. No exemplo da colher também dá, mas eu vou tentar colocar outro exemplo aqui. A caminhada, por exemplo, né? A caminhada é uma noção de espaço. Né? A gente tem que ter, para realizar ela, tem que ter a noção de espaço. Tá? Porque imagina só, na calçada você vê um degrau e logo após o degrau vem um buraco. E quando você não tem noção de espaço, você pode tropeçar no degrau e ainda cair dentro do buraco. Né? Então, a noção de espaço é o fato de você conseguir desviar dele, não precisar pisar ou até tropeçar nesse degrau. Então, esse é um dos fatores também que ligam para que aconteça a coordenação motora. E, por fim, a coordenação de multimembros. Tá? Quando realizamos movimentos culturalmente construídos, ou seja, movimentos que são desenvolvidos a partir de vamos dizer assim, criações esportivas, tá? São movimentos como criados em esportes, né? Então são movimentos conhecidos de aqueles esportes, são culturalmente conhecidos do esporte. Então, como exemplo, um jogador de voleibol, que ao determinado momento do jogo, ele realiza o gesto de uma cortada. Então, para que ele realize essa cortada, ele precisará da coordenação de multimembros, ou seja, realizará um movimento utilizando vários membros, então membros inferiores, membros superiores, né? E até mesmo uma combinação com o quadril, a parte que faz a ligação de todos os membros serão utilizadas nesse gesto aí, desse momento desse jogo. Então, esse momento, esse gesto aí,
ele é um movimento culturalmente conhecido pelo esporte que ele está praticando. Então, ele é conhecido nesse esporte. Você não realiza esse movimento da cortada, por exemplo, num jogo chamado futebol. Né? Não é muito comum você ver isso. Continuando. Além disso, para realizarmos os movimentos no dia a dia, também precisamos coordenar os gestos, combinando e aplicando as capacidades chamadas força, velocidade, flexibilidade e até mesmo a destreza dos dedos, pinçando adequadamente os objetos. A destreza, pessoal, seria o fato de você conseguir ter uma certa delicadeza ao pegar um objeto com a ponta dos seus dedos. Então, destreza pode estar ligada à delicadeza, tá? O fato de você conseguir pegar aquilo dali e gerar alguma coisa, né? Exemplo, escrever, né? Você pega uma caneta e escreve, você tem a destreza, tá? De conseguir realizar. Então, seria também uma capacidade do nosso corpo, tá bom? E aí, nós temos como exemplo, né, as capacidades aqui, o que a gente já estudou. Tá? Então, tem força, velocidade, flexibilidade, certo? E até mesmo a destreza, que seria a delicadeza de um movimento. Tipos de coordenação motora. Aí a gente vem para a coordenação motora grossa, que é, na coordenação motora grossa, verificamos o uso de grupos de músculos maiores e o desenvolvimento de habilidades como correr, pular, chutar, subir e descer escadas, que podem ser desenvolvidas a partir de um plano sistemático de exercícios e atividades esportivas. No caso, pessoal, quando a gente fala pode ser desenvolvidas, podem ser evoluídas, vamos colocar assim. Eu já possuo coordenação motora, mas aí eu tenho dificuldade para entrar na minha casa, que ela tem uma pequena subida na frente dela. Então, seria o que? Essa dificuldade? Falta de coordenação motora? Então, eu posso treinar um pouco, né, a partir de exercícios, de um plano sistemático de exercícios, e aí eu posso melhorar a minha coordenação motora para que eu tenha um melhor resultado na hora de entrar em casa, não tenha tanta dificuldade. E aí nós temos também a coordenação motora fina, que é responsável pela capacidade que nós temos de usar de forma precisa e mais eficiente os pequenos músculos que estão no nosso corpo, para que assim eles produzam movimentos mais delicados e bem mais específicos que outros tipos de coordenação motora. Então, eu acabei de dar um exemplo, tá? O fato de você conseguir pegar o lápis e escrever. Então, há necessidade de você utilizar a musculatura menor, os músculos menores das partes pequenas do nosso corpo, que os músculos estão locados nos dedos, né? Então, o fato de você utilizá-los para realizar um movimento mais simples, mais consideravelmente pequeno, será considerado, né, e classificado como coordenação motora fina. Alguns estudos falam também, pessoal, que existem outras coordenações motoras, como coordenação motora geral e específica. Mas, basicamente, elas terão as mesmas características que a gente tem aqui. Então, eu, particularmente, gosto de defini-las somente assim: coordenação motora grossa e coordenação motora fina, certo? Então, pessoal, para dar continuidade, eu vou mostrar para vocês, bom, através de alguns exemplos aqui, por meio de um dos vídeos que eu vou fazer aqui na minha sala, para que vocês possam compreender melhor, tá bom? Afinal, vai ter uma dinâmica, eu vou pedir para que vocês façam um pequeno trabalho e aí eu conto com vocês, tá certo? Então, vamos para o vídeo. Coordenação motora grossa. Coordenação motora fina. Eu estou aplicando destreza e delicadeza ao pegar esse lápis e escrever.